Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo do projeto Prolegômenos. É um projeto de filosofia, de arte, do primeiro conhecimento, do primeiro pensamento. Nós vamos esmiuçar o que é a filosofia, o que é a arte, o que é a estética, o que é a transcendência. E hoje eu coloco um desafio para vocês. Eu estou aqui com a minha camisa do Rush, da banda 2112, ou 2112, como algumas pessoas dizem. Então eu falo um desafio. Qual seria esse desafio? Eu queria colocar a banda Rush, este álbum, e também a filosofia de Emmanuel Levinas. Será que dá para fazer um paralelo entre a filosofia de Levinas e entre a banda Rush? Não, então isso nós vamos tentar. Então, primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o álbum, sobre esse álbum do Rush. Esse álbum ele é dividido em duas partes, sendo que a primeira parte ela é uma ópera rock. Ela conta uma história, ela tem um personagem, ela tem um enredo. Já a segunda parte são outras músicas, são músicas mais variadas. E nessa primeira parte é muito interessante porque há um regime totalitário, há uma distopia. O que é uma distopia? É uma realidade onde não se tem sonhos, onde não se tem vontades, não se tem transcendência. O que é transcendência? Transcendência é buscar algo a mais da vida, algo extraordinário, algo que faça sentido para mim, para a sociedade, para as pessoas. Então este é o desafio e eu convido vocês a entrar comigo neste desafio. Então vamos começar com a obra do Rush. O conjunto, então, eles fazem essa obra e eles vão fazer uma crítica à realidade distópica e vão chamar de sacerdotes de Cínics. Esses sacerdotes de Cínics, eles têm uma dominação, um domínio total. Segundo a letra aqui da banda, nós tomamos conta de tudo. Todas as dádivas da vida são mantidas dentro de nossas muralhas. Então, nessa realidade, é uma realidade totalitária. O que seria uma realidade totalitária? Seria uma realidade, por exemplo, como o regime nazista, o regime de Stalin, ou seja, um regime onde tudo é controlado, tudo é sob controle. E nesse controle total é o que Levinas vai chamar de filosofia do mesmo. O que é filosofia do mesmo? Seria esse buscar o outro em si mesmo, ou seja, me impor para o outro. Então, aqui nós fazemos um primeiro paralelo entre totalitarismo, o regime dos sacerdotes círics, e também entre Levinas, a totalidade. Aí então acontece algo inusitado. O que acontece? O personagem da obra, ele está caminhando, e é interessante que nessa parte da obra a música ela tem um tom de leveza, um tom de noite, pode-se ouvir uns grilinhos de fundo, e aí então ele acha um instrumento. Este instrumento é o que ele acha um violão. E aí ele fala o seguinte: o que pode ser esse estranho aparelho? Quando eu toco, ele emite um som. Ele tem cordas que vibram e geram música. Veja como ele canta com o coração triste e alegremente grita seu sofrimento. Então, nessa parte, nós vemos o quê? Uma pessoa que está saindo, que está transcendendo, indo além. Ele acha um violão. E a música tem esse poder de sair de si. E aí, então, ele vai oferecer essa música aos sacerdotes de Círios. Por quê? Porque ele não contém em si mesmo. Ele acha que as pessoas devem ouvir essa canção, sentir a emoção. Ele acha que as pessoas devem transcender, devem ter sentidos diferentes de vida. Então ele vai lá nos sacerdotes círics. Só que aí então eles falam o que para ele? Esqueça a sua fantasia boba. Ele não encaixa no nosso plano. Não nos incomode mais. Temos nosso trabalho a fazer. E aí ele se sente então frustrado, ele sente que não pode evadir a sua arte, falar de sua vida, ele sente que ele não pode mostrar para os outros aquilo que ele é. E termina a obra então com uma frase que é repetida várias vezes, né? Nós assumimos o controle, né? Em inglês ele vai cantando assim, né? We have assumed control. Então ele vai cantando várias vezes isso, nós estamos assumindo o controle.
E aí então esse artista ele se sente frustrado, ele não consegue mostrar a sua arte. Aí nós podemos pensar no desafio lá do início. O que tem a ver o Rush, essa obra-prima do Rush, Rush 2112, com a filosofia de Levinas? Bem, a filosofia de Levinas, ela fala uma coisa muito importante que é sobre alteridade. Nós não podemos pensar o que seria alteridade. Alteridade é lidar com o outro. A palavra vem de alter. Alter, em latim, significa outro. Então, toda a filosofia do Levinas, ela é baseada nessa relação com outrem, com a alteridade. Aí, então, nós podemos pensar, fazer o paralelo entre o Rush, quando o artista pega o violão, ele se sente, ele quer extravasar a sua arte, ele quer mostrar para os outros quem ele é, o que ele descobriu, mas ele é abafado. Então, pelo quê? Por um regime totalitário. E isso é o que Levinas chama de filosofia do mesmo. Ou seja, é uma filosofia onde o outro não pode aparecer, onde eu me imponho para o outro. Essa imposição que o Levinas fala é justamente esse abafamento da alteridade, o abafamento do outro. E aí o Levinas, ele escreve uma obra de arte muito bonita, ele escreve uma obra chamada Humanismo do Outro Homem. Nesta obra, ele vai dizer o quê? Que a obra de arte, toda ela é para a alteridade. E aí quando ele pensa nessa relação, o Levinas pensa em dois conceitos muito importantes. Um, que é o rosto, e o outro que é o infinito. O rosto, ele quer demonstrar o quê? Essa relação com a alteridade, com o outro. E o infinito é por quê? Por que infinito? Podemos pensar infinito na filosofia, infinito em diversas formas. Mas para o Levinas, o infinito simboliza que eu não consigo abarcar a totalidade do outro. Eu não consigo tomar conta do outro. E o rosto, ele revela o infinito. Por que o rosto revela o infinito? Porque ele sempre tem uma emoção, ele sempre tem uma alegria ou uma dor muito profunda em que eu não consigo dominar, em que eu não consigo dar conta desse outro. Eu não consigo compreender a sua totalidade. E a música, a arte para o Levinas, é esse sair de si. Ele vai chamar de exótico, aquilo que sai de si, né? Ele vai trabalhar com essa relação de que a arte é para o outro. Para o outro, quando diz, é para a alteridade, para outra pessoa. E isso gera uma ética. Foi o que o personagem do Rush quis mostrar. Ele quis ir ao encontro do outro para mostrar a arte e para também buscar a transcendência em conjunto, buscar o bem comum. Isso é a busca da ética. Eu vou ler agora um trechinho aqui do Levinas, da obra Humanismo do Outro Homem. Uma paisagem, disseram, é um estado de alma. Independentemente dessa alma dos objetos, a obra de arte, em seu conjunto, expressa o que se chama de um mundo do artista. Então aqui eu termino a citação, olha só, o mundo do artista. E aí ele vai continuar falando o seguinte, existe um mundo de Delacroix, um pintor, como existe um mundo de Victor Hugo, um grande dramaturgo, um grande literário. Pela simpatia com essa alma das coisas ou do artista, o exotismo, ele vai chamar de exotismo, sair de si, da obra, é integrado em nosso mundo. E é assim, enquanto a alteridade de outrem, permanece um alter ego acessível à simpatia. Então o outro é acessível, o outro se torna em comunicação através da arte. É o que então o artista do Rush quis demonstrar, quis fazer ao buscar o seu toque do violão, ao sentir a sua emoção, ao ter em si a arte. E aqui eu continuo com Levinas. Em nossa relação com o mundo, podemos arrancar-nos do mundo. As coisas referem-se ao interior, como parte do mundo dado. Objetos do conhecimento ou objetos usuais, presos na engrenagem da prática em que sua alteridade quase não sobressai. Aí é que ele termina a citação. A arte os faz sair do mundo, arranca-os,
assim deste pertencimento a um sujeito. Então eu não pertenço mais a mim mesmo, mas eu pertenço aos outros. Justamente isso que o personagem quis. Essa emoção não cabe mais em mim, eu tenho que extravasar, eu tenho que transcender. Transcender significa ir além, ir para o outro. Isso é alteridade em Levinas. Aqui termino com Levinas. Seu exotismo no sentido etimológico do termo, o quadro, a estátua, o livro, são objetos de nosso mundo, mas através deles, as coisas representadas arrancam-se de nosso mundo. Isso é alteridade, arrancar-se do mundo. Agora, eu escrevi um artigo sobre o Rush e sobre a questão do Levinas, e esse foi o desafio que eu deixei para vocês, se podemos fazer esse paralelo entre essas duas artes, né? E aí eu termino com um trechinho de um texto deste meu artigo. Porém, o personagem, ao encontrar um violão, fica perplexo. Reflete acerca do que poderia ser um instrumento que ainda não havia visto, assim como questiona sua utilidade e de onde poderia ter surgido. Ao tocar em suas cordas, começa a perceber que produz sons harmônicos. O personagem sente êxtase. A música o tira do mundo tão claro e previsível. Isso é alteridade em Levinas, tirar do seu mundo e ir ao encontro do infinito do rosto do outro. Ele se percebe diante de outro mundo. Seu chão foi arrancado. Ele se entrega, se emociona. E aqui eu termino com a citação do Levinas. A realidade artística é o meio de expressão de uma alma. Então, se a realidade artística é o meio de expressão de uma alma, a banda Rush, ao fazer essa obra 2112, ela arranca do fundo da alma aquilo que o artista tanto queria, aquilo que ele produz com sua música. Bem, eu termino esse vídeo aqui e convido vocês a nos seguir, a mim, ao Cláudio, no nosso projeto chamado Prolegômenos. É um projeto de filosofia, de arte, de bem-estar. É um projeto onde nós degustamos os temas. Não seria uma aula, seria mais uma primeira aproximação de algo. Isso é prolegômenos. Prolegômenos é a primeira aproximação com algo para depois esmiuçar, trabalhar com calma, com leveza esses temas. Eu convido vocês, então, a entrar no nosso site www.prolegômenos.com.br e também entrar no nosso Instagram, Prolegômenos e Filosofia, e também a curtir as nossas páginas, as nossas publicações. Obrigado e espero que eu tenha conseguido desenvolver bem esse desafio com vocês e que vocês consigam ter feito essa analogia também tão interessante entre a arte e entre a filosofia de Levinas. Obrigado.